Morreu nesta tarde em Brasília o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, José Carlos Moreira Alves. O ministro, que tinha 90 anos, teve destaque na política e na comunidade jurídica brasileira. Ele também foi responsável por instalar os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte em 1987, que resultou na Constituição Federal de 1988. Moreira Alves, internado desde o dia 23 de setembro, teve falência múltipla de órgãos. O velório está programado para acontecer neste sábado no Salão Branco do Supremo Tribunal Federal. A Procuradora-Geral da República interina, Eliseta Ramos, defendeu que o Supremo Tribunal Federal anule uma lei do Estado de São Paulo que deu o nome de Antônio Erasmo Dias a um viaduto no interior do estado. Após a subprocuradora-geral Eliseta Maria de Paiva Ramos assumir de forma interina o comando da Procuradoria-Geral da República, defende que o Supremo Tribunal Federal anule a lei que deu o nome de Antônio Erasmo Dias a um viaduto no interior do estado. Coronel da Reserva do Exército, Dias atuou como secretário de Segurança Pública no período da ditadura militar. Foi responsável pelo cerco ao campus da Pontifícia Universidade Católica em 1977. Segundo a PGR, qualquer ato estatal que, de forma explícita ou velada, enalteça o autoritarismo é contrário à própria gênese do regime democrático e merece o mais veemente repúdio. A PGR apresentou o parecer em uma ação que questiona a norma apresentada por 3 partidos e o Centro Acadêmico 22 de Agosto, ligado à PUC de São Paulo. Apesar de considerar que o tipo de ação apresentado ao Supremo não é a via processual adequada para discutir a questão, a Procuradoria concluiu que, no mérito, o pedido dos autores deve ser atendido. Docentes da Universidade de São Paulo decidiram manter a paralisação em apoio à greve iniciada pelos estudantes da instituição. A ADUSP, a Associação de Docentes da Universidade de São Paulo, decidiu manter até a próxima terça-feira a paralisação em apoio à greve dos estudantes da USP. Na data, será realizada uma nova assembleia. Os alunos da Universidade de São Paulo estão em greve desde 21 de setembro. Eles pedem a contratação de mais docentes e melhorias em medidas que garantam a permanência estudantil. Em nota, a ADUSP afirmou que houve avanço nas negociações, mas há possibilidade de progressos. A greve dos estudantes iniciou com alunos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e se estendeu para outros centros. Conforme o Diretório Central dos Estudantes, os alunos pedem a volta do chamado gatilho automático, que garantia a reposição imediata de professores que se aposentassem, fossem demitidos ou morressem. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura informou que o preço do açúcar atingiu em setembro o nível mais alto em 13 anos. O impacto do El Niño nas colheitas da Tailândia e da Índia para a próxima temporada é motivo de preocupação. O preço do açúcar atingiu o nível mais alto em 13 anos em setembro. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, o aumento foi de 9,8% em relação ao mês anterior. A agência da ONU explicou que o encarecimento se deve principalmente aos crescentes temores de que a oferta global diminua durante a próxima temporada de 2023 a 2024. As estimativas iniciais apontam para uma queda na produção na Tailândia e na Índia, devido ao fenômeno climático El Niño. A organização também atribui o aumento à recente alta nos preços do petróleo, que incentiva os produtores a converter parte de sua colheita em etanol, o que reduz a quantidade de açúcar no mercado. Ainda assim, a agência disse que o aumento nos preços do açúcar foi limitado pelo grande volume da safra atual no Brasil, o maior produtor mundial, em condições climáticas favoráveis, bem como pelo enfraquecimento do real brasileiro em relação ao dólar americano.
A produção nacional de veículos voltou a cair em setembro. A queda foi de 8% comparada ao mês de agosto. A produção de veículos automotores recuou 8% em setembro em comparação ao mês anterior. Foram 208,9 mil unidades produzidas no mês, ante 277 mil em agosto. Em relação ao mesmo período do ano passado, a produção caiu 0,5%. Os dados são da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Os caminhões tiveram a maior queda de produção no período. Foram fabricados 8.200 veículos de carga pesada em setembro, 14,6% a menos ante agosto, quando foram produzidos 9.600 caminhões. Em setembro, a produção de carros diminuiu 8,3% ante o mês anterior. Foram produzidos 159,3 mil unidades em comparação às 173,7 mil registradas em agosto. Para o vice-presidente Geraldo Alckmin, a alta do dólar, que ultrapassou os R$ 5,00, pode ser benéfica para o país. Veja a análise do comentarista de economia Marcelo Guedes. Segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin, um dólar a R$ 5,10 ele pode ser benéfico para as exportações do país. E de fato é. De fato, ele pode trazer efeito positivo. Por quê? Porque o comprador lá fora ele precisa desembolsar menos dólares para comprar nossos produtos em reais na hora da conversão. Isso, naturalmente, ele pode trazer um efeito positivo para a nossa economia, mitigando os efeitos da carga tributária alta ao qual temos, que o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin comentou. E isso pode trazer alívio sobre a alta carga tributária que tanto impacta no custo final do produto brasileiro. Mas esse detalhe é um assunto de duas mãos. A gente está falando aqui do exportador. E o importador, aquele que precisa de comprar produtos lá de fora para abastecer o mercado interno. Consequentemente, esse daí vai precisar desembolsar mais reais para pagar o mesmo preço em dólar. Uma vez que o dólar estará fortalecido sobre o real. Consequentemente, esse produto chegará aqui para o Brasil mais caro. Isso pode trazer um efeito positivo para a indústria brasileira, que vai ter o produto lá de fora mais caro e sendo mais concorrente aqui, tendo mais concorrência, mais força para vender, como isso também pode trazer impacto para aqueles produtos que necessitam de peças. É um exemplo de automóveis. Os automóveis precisam de complementar com peças e componentes de tecnologia importados. Isso pode trazer impacto, sim, no preço final do produto em reais. Outra questão, produtos de commodities, aqueles que possuem o preço em dólar, proteína animal, petróleo e outros. Isso, consequentemente, o bolso do brasileiro pode sofrer impacto, sim. Então, fica aqui a dica para o seu bolso. O desmatamento na Amazônia brasileira caiu 59% em setembro, em relação ao mesmo mês do ano passado, mantendo a tendência registrada nos últimos meses, conforme dados oficiais divulgados nesta sexta-feira. Já no Cerrado, o desmatamento vem avançando, hein? O desmatamento na Amazônia brasileira manteve a tendência de queda em setembro. De acordo com os dados oficiais divulgados nesta sexta-feira, o desmatamento caiu 59% em relação ao mesmo mês do ano passado. A destruição da maior floresta tropical do planeta em território brasileiro foi de 590,3 quilômetros quadrados no mês passado, diante dos 1.454,7 quilômetros desmatados em setembro de 2022. Os números são do Sistema de Vigilância por Satélite DETER do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Os dados confirmam a tendência de redução do desmatamento na Amazônia, coincidindo com os primeiros meses do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O petista voltou ao poder em janeiro com a promessa de reverter as políticas ambientais do governo anterior. Durante o mandato de Jair Bolsonaro, o desmatamento da Amazônia avançou 75% em relação à média
média da década anterior. Mas os dados promissores sobre a Amazônia são acompanhados de um novo aumento do desmatamento no Cerrado, que vem perdendo parte de sua vegetação nativa, principalmente devido ao avanço do agronegócio. Neste bioma, foi registrada uma destruição de 516,7 quilômetros quadrados em setembro, 89% a mais que no mesmo mês de 2022, e um recorde para o mês de setembro, desde o início das medições em 2018. Em instantes, Prêmio Nobel da Paz vai para a iraniana defensora dos direitos das mulheres. Paris tem infestação de percevejos menos de um ano antes da realização dos Jogos Olímpicos. A gente volta daqui a pouquinho com essas e outras informações. Até já.